Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais um dia que o nosso generoso e gracioso Deus nos dá, para que nós estejamos aqui vivos na presença dEle, possamos nos reunir, pelo menos nesse contexto pandêmico, por enquanto aos domingos. Nós temos a intenção de retomarmos os cultos o mais brevemente possível, talvez nas próximas semanas, e aí obviamente nós comunicaremos os irmãos, aos irmãos com maiores detalhes. Antes de nós entrarmos aqui na meditação, na leitura e na meditação da palavra de Deus em si, nós queremos dar as boas-vindas a três irmãos queridos que nos honram com a sua presença nesta noite. Nós estamos aqui com o casal Renan e Thalia, não é isso? São muito bem-vindos, que seja a primeira de tantas outras vindas aqui. Esperamos que vocês se sintam bem na casa do nosso Deus. Sejam bem-vindos. E também estamos aqui com uma presença, digamos que estrangeira e muito bem-vinda, do nosso querido irmão Tomás da Venezuela. Muito bem-vindo. Deus abençoe ao nosso querido irmão e também ao querido povo venezuelano. Que Deus abençoe em nome de Jesus estas pessoas. E eu quero agora convidá-lo, por gentileza, a abrir a sua Bíblia para lermos um texto um pouquinho só extenso da palavra de Deus, mas que espero eu que abençoe a minha e a sua vida. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulos 17 e 18. Vamos ler 2 capítulos de Juízes. E por que leremos os 2 capítulos? Porque esses 2 capítulos, eles complementam e abrangem um mesmo tema, que será foco da nossa meditação na noite de hoje. Amém? Eu fico pensando que às vezes nós gastamos tanto tempo nas redes sociais, não é isso? Minutos, horas, às vezes assistindo um filme, às vezes no cinema, num shopping, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em quaisquer outras mídias, e às vezes eventualmente achamos ruim porque paramos para ler 5, 7, 10 minutos a Bíblia ou ouvi-la, a explanação da mesma, que seja por 50 minutos, 1 hora, ou que fosse mais. Então nós somos um tanto quanto convenientemente seletivos em alguns aspectos acerca de algumas prioridades que nos interessam, mas espero que Deus nos ajude a revermos essas prioridades e a darmos sempre preferência, evidentemente, às suas coisas e à sua palavra. Juízes capítulo 17 e 18, comecemos pelo capítulo 17 e versículo 1, que diz o seguinte: havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer.
pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Quiriate-Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Quiriate-Jearim é chamado Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo aqui? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e a sua família perderão a vida. E assim, os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel.
eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Amém? Até aqui. Que Deus abençoe agora a exposição da sua palavra e que Ele fale ao meu e ao seu coração, poderosa, graciosa e maravilhosamente nessa noite. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo. Pai, eu quero te glorificar, quero te engrandecer por esse texto maravilhoso da sua palavra que acabamos de ler e que nos traz informações e advertências absolutamente importantes, relevantes para o nosso viver diário. Ainda que tenhamos meditado, tenhamos lido, iremos meditar sobre um texto que tem, Senhor, já milhares de anos. Ainda assim, Senhor, embora a sua palavra, nesse contexto específico, seja antiga, ela não é todavia arcaica e muito menos ultrapassada. A palavra do Senhor é uma palavra atual, que fala aos nossos corações e mentes, sempre que nos propomos, ó Senhor, a meditar sobre a mesma e também a nos submetermos a ela. Fale nesta hora, Senhor, ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso ser, e que sejamos abençoados, transformados, revigorados, advertidos por meio da sua santa, gloriosa e inerrante palavra. Nós louvamos o seu nome e oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Por favor, pode tomar o assento. Nós queremos meditar nesta noite, meus irmãos, depois de lermos esses 2 longos, mas importantíssimos capítulos da Bíblia, como o são todos os demais. Mas nós queremos meditar com os irmãos na noite de hoje sobre o tema coisas que acontecem em tempos de decadência moral, social e espiritual. Esse é o tema da nossa reflexão na noite de hoje, tendo como base os capítulos 17 e 18 do livro de Juízes que nós acabamos de ler. Mas como nós fazemos sempre, nos contextos em que nós aqui expomos a palavra de Deus, eu creio que seja importante nós apresentarmos aos irmãos uma breve introdução ao livro de Juízes, só para nós situarmos todo o pano de fundo histórico, social, de forma geral político e, por que não dizer, acima de tudo, espiritual, em que esses personagens citados, Mica, a sua mãe, um levita anônimo e os danitas, isto é, os personagens, os habitantes da tribo de Dan. Então, só para nós situarmos um pouco esse contexto, eu gostaria de dar algumas informações introdutórias aos irmãos. O livro de Juízes, ele é um livro que nós sabemos ser de autoria anônima. Nós não encontramos em Juízes informações claras sobre quem teria escrito esse livro, mas é entendido pela tradição judaica, sobretudo pelo Talmud babilônico, como que se Juízes fosse escrito, o Talmud babilônico entende, na sua tradição, que Juízes foi escrito por Samuel, pelo profeta Samuel. Mas Juízes, na verdade, aqui nesse contexto, trata-se de uma obra que, além de ser anônima, é uma obra que retrata um período histórico cujos acontecimentos abrangem cerca de 300 anos. Desde 1375 até 1075 a.C., aproximadamente. Após a morte de Josué, que fora sucessor de Moisés, Israel, nós sabemos que ficou sem um líder nacional por pelo menos cerca de 300 anos. E nesse ínterim, meus irmãos, as 12 tribos de Israel, elas passaram a viver de forma um tanto quanto independente, de forma um tanto quanto autônoma, de modo que, na ausência de um líder nacional, cada um fazia o que bem entendesse, o que bem achasse certo, que é uma das informações que nós encontramos algumas vezes presentes ali ao longo do livro de Juízes. Então, não havia uma lei que regesse e que regulamentasse as relações sociais, religiosas, políticas naquela época, e, portanto, o cenário era de completo caos moral,
social e, por que não dizer também, espiritual. Este, em termos bem gerais, em termos bem sucintos, era o pano de fundo do livro de Juízes, da época em que os eventos narrados em Juízes se dão. Bem, mas diante desse triste quadro, como os irmãos podem já observar, por que então o livro de Juízes foi escrito? O livro foi escrito, meus irmãos, pelo menos com dois propósitos principais em vista. Em primeiro lugar, Juízes foi escrito a fim de preservar um registro do caráter de Israel durante o tempo em que este não tinha um líder nacional, como nós mencionamos agora há pouco. Em segundo lugar, Juízes é escrito com o propósito de salientar, de destacar, por meio de vários ciclos de apostasia e restauração, apresentados aí nas suas páginas, né? A verdade deuteronômica de que o abandono da fé, ele traz consigo o castigo justamente da servidão e do caos. Então, diante dessas informações introdutórias, e a partir daquilo que nós acabamos de ler em Juízes, nos capítulos 17 e 18, que coisas acontecem, por exemplo, em uma sociedade em tempos de decadência moral, social e espiritual, em tempos de apostasia, de abandono de Deus e das coisas de Deus, como foi exatamente esse tempo de Juízes, mais ou menos 300 anos de profunda apostasia espiritual, de profundo abandono de Deus e das suas coisas, do templo e de todas as questões relacionadas a um relacionamento sério com Deus. E a mensagem de hoje, ela buscará responder a essa importante pergunta: que coisas acontecem em uma sociedade em tempos de decadência moral, social, política, por exemplo, e sobretudo espiritual. Eu aprendo, meus irmãos, em primeiro lugar, que em tempos de decadência moral, social e espiritual, a lei de Deus é desobedecida e pais, muitas vezes são coniventes com os pecados de seus filhos. Veja o que diz Juízes capítulo 17, versículos 1 e 2. Havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Juízes capítulo 17, versículos 1 e 2. O nome Mica, meus irmãos, Michaiehu em hebraico, ele significa quem é como Yahweh. Quem é como Yahvé? Ou, em termos mais populares e aportuguesados, quem é como Deus? É um significado muito semelhante ao de Miguel. Quem é como Deus? Não obstante o belo significado desse indivíduo, Mica, ele não tinha nenhuma semelhança, nenhuma proximidade com o Senhor, conforme nós pudemos perceber ao ler esses dois capítulos de Juízes, o capítulo 17 e 18. Aliás, os versículos 1 e 2 que nós acabamos de ler, nos mostram Mica transgredindo logo de cara 3 dos 10 mandamentos. Mica desobedeceu o 5º mandamento, que diz: honra o teu pai e a tua mãe, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 12, pois ele desonrou a sua mãe ao roubá-la. Mas nós também descobrimos que ele desobedeceu o 8º mandamento, que ordena: não furtarás, conforme Êxodo capítulo 20, versículo 15, porque ele roubou a prata de sua mãe. E por fim, meus irmãos, ele também desobedeceu o 10º mandamento, que adverte: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, conforme lemos em Êxodo, no capítulo 20, versículo 17, porque ele, Mica, cobiçou a prata que era de sua mãe. Então, meus queridos, Mica era um judeu, era um israelita, um efraimita, para sermos mais precisos, porque ele era da tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel. Mas Mica era um judeu que, em razão da decadência moral, social e espiritual da sua época, ele não valorizava os mandamentos divinos, mas se preocupava apenas com seu bem-estar pessoal.
A preocupação dele era ele mesmo, os seus valores, o seu individualismo, a sua carnalidade, as suas tendências à cobiça, especialmente a cobiçar aquilo que não era seu e assim por diante. Mas, prestem atenção, Mica não era a única pessoa problemática nessa história. A sua mãe também exibe comportamentos reprováveis, visto que, ao saber que o seu filho acabara de lhe roubar, ela não emite nenhuma palavra de repreensão e de censura e de juízo contra ele. Assim que Mica confessa à sua mãe que ele acabara de roubá-la, nós esperaríamos que ela lhe desse um puxão de orelhas, não é isso? Que o repreendesse, que o confrontasse com o seu pecado, que lhe dissesse: filho, você errou, você pecou, você roubou a prata da sua mãe, aqueles valores não te pertenciam. Ela deveria repreendê-lo, ela deveria confrontá-lo, mas a atitude da mãe de Mica nos surpreende negativamente falando. Ao saber que foi o seu filho quem a roubara, o que a mãe de Mica lhe diz? Veja você mesmo o que diz o final do versículo 2: o Senhor o abençoe, meu filho. Que tempos difíceis estes, não é isso? Mas nós vivemos, meus irmãos, em uma geração onde muitos pais agem como a mãe de Mica. Os seus filhos pecam bem debaixo do seu nariz e eles simplesmente agem como aqueles 3 macaquinhos da história. Eles fazem de conta que não veem nada, que não ouviram nada e não falam nada. São pais que são coniventes com os pecados dos seus filhos. Os filhos tiram notas ruins na escola e em vez de chamarem a atenção dos seus filhos, eles vão na escola brigar com o professor por causa da nota baixa que os seus filhos tiraram. Não foi o professor que deu, foram os filhos que tiraram a nota baixa porque não estudaram ou por qualquer outro motivo. Os filhos trazem as suas namoradas para fazerem sexo com elas dentro da casa de seus pais e eles acham isso o máximo. Isso é um símbolo de virilidade no meu filho. Que bacana, meu filho é um garanhão, ele pega todas, inclusive dentro de casa, e não tem o menor pudor, a menor vergonha de admitirem que a sua casa virou um motel. Meus irmãos, os filhos usam muitas vezes drogas na frente de seus pais, e seus pais acham isso muito natural. Pais, parem de ser frouxos, parem de ser coniventes com os pecados dos seus filhos, parem de ser pais permissivos, chamem a atenção de seus filhos com firmeza, mas com amor, é claro, mas parem de ser tolerantes com os pecados dos seus filhos. A mãe de Mica, ao saber que este a roubara, ela o abençoa. Em nenhum momento ela chama a sua atenção, ela é totalmente permissiva, é totalmente transigente, é totalmente tolerante para com as atitudes de transgressão das leis de Deus expressas por parte de Mica, o seu filho. É a primeira lição que aprendemos nesse texto. Percebam, portanto, como esse texto é atual. Como é atual. Parece que eu estou descrevendo coisas que acontecem no Brasil no contexto do século 21. Esse texto é muito atual, não é à toa que, de propósito, eu quis trazê-lo como uma meditação, especialmente hoje, no Dia dos Pais, para que nós, de fato, reflitamos, os pais reflitam sobre a maneira como têm lidado com seus filhos, como os têm criado, instruído nos caminhos do Senhor e assim por diante. Mas, em segundo lugar, eu também descubro que em tempos de decadência moral, social e espiritual, as pessoas costumam aderir ao sincretismo religioso. Note o que diz Juízes 17, versículos 13 e 4. Quando Mica, devolveu os 3 quilos de prata, os 13 quilos, melhor dizendo, de prata à mãe, ela disse, olha a atitude dela quando ele devolve os valores, e só devolveu porque ela começou a jogar pragas e amaldiçoar. Não é porque ele era bonzinho, não é porque ele estava arrependido. Porque ele temia a maldição da sua mãe, que pegasse nele e as coisas comecem a dar mal na sua vida. Então, olha a atitude. Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, entre aspas, para que o meu filho faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica.
A casa dele virou ali um nicho idolátrico, um templo, né, em homenagem aos deuses, justamente por orientação da sua mãe. Meus irmãos, a mãe de Mica é espiritualmente confusa. Ela diz que está consagrando a sua prata ao Senhor, mas na verdade ela está consagrando a idolatria. E ela inclui o seu filho nessas atitudes idolátricas. E aqui cabe nos fazer mais uma reflexão importante. Nós vivemos numa geração sincrética que acredita que todos os caminhos levam a Deus e que adora a Deus juntamente com ídolos e ainda acha isso tudo absolutamente normal, absolutamente natural. Eu aprendo com esse texto que pais espiritualmente confusos, via de regra, acabam gerando filhos igualmente espiritualmente confusos. É evidente que há exceções, há boas exceções, eu não estou generalizando, mas muitas vezes pais espiritualmente confusos, moralmente frouxos, acabam replicando isso nos seus filhos, criando filhos à sua imagem e semelhança confusa também. A mãe de Mica, ela é espiritualmente sincrética. E tal sincretismo acaba sendo adotado pelo seu próprio filho, Mica. Pais, a educação espiritual dos seus filhos nos caminhos do Senhor é responsabilidade de vocês. E obviamente não me dirijo apenas ao pai, a figura masculina do pai, mas também à mãe, aos pais em termos gerais. Então, por favor, não deleguem e não terceirizem a responsabilidade de vocês para o Estado, para a escola, para o professor, para a universidade ou para quem quer que seja. Ensinem os seus filhos a ler a Bíblia, a orar, a amar e respeitar as pessoas, a serem bons cidadãos. Se você tem um filho, um menino, ensine-o a se comportar como homem, como macho, pois Deus o criou como um homem. Se você tem uma filha, uma menina, ensine a se comportar como uma mulher, porque Deus a criou como uma mulher. Aliás, vejam só o que diz a Bíblia a respeito disso. Deuteronômio no capítulo 6, versículos 6 e 7, fala sobre os deveres dos pais para com seus filhos. Diz o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Por isso, pais, ensinem a palavra de Deus aos seus filhos, para que eles, ao crescerem, não se deixem levar pelas palavras e ideologias dos homens. Veja ainda o que Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 1, e versículo 5. Olha o que ele diz. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo. Paulo falando para Timóteo. A qual, isto é, esta fé não fingida, habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo, conclui Paulo, que também habita em ti, também habita em você. A sua fé, Paulo diz para Timóteo, é uma fé que não é repleta de fingimento, é uma fé verdadeira, sincera, correta. E você sabe o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está dizendo que a fé não fingida que Timóteo tem em Cristo, esteve presente antes na mãe de Timóteo, Eunice, e esteve presente ainda antes dela em sua avó, Lóide. Lóide ensinou os preceitos da fé para Eunice, e Eunice, por sua vez, ensinou os preceitos da fé para Timóteo. Eu aprendo com esse texto que cada geração de cristãos deve instruir a próxima geração nos valores presentes na palavra de Deus. Aliás, como muito bem declarou John Wesley, pelo menos essa expressão é atribuída a ele, o que uma geração tolerar, a próxima irá abraçar. Se você tiver uma educação totalmente frouxa, totalmente antibíblica para com seus filhos, totalmente tolerante, a tendência é que ele replique isso também aos seus filhos e netos e assim por diante. Nós somos responsáveis por instruirmos a nossa geração, os nossos filhos, nos caminhos do Senhor, para a glória do nome dEle e para que a palavra dEle seja disseminada, divulgada e propagada em todos os cantos dessa terra. É responsabilidade sua. E é também responsabilidade minha. Mas eu também aprendo em terceiro lugar, meus irmãos, que em tempos de decadência moral, social e espiritual, as pessoas idealizam uma religião customizada, criada à sua própria imagem e semelhança. Observem o que
nos diz o texto de Juízes, capítulo 17, verso 5. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família. E que mais? E pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Sacerdote particular dele mesmo. Olha que coisa interessante. Aqui cabe nos darmos algumas informações importantes para nós entendermos o que o texto está nos transmitindo. Antes do livro de Êxodo, ou seja, na época dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José e assim por diante, o chefe da família, de forma geral, ou primogênito, ele é quem desempenhava o papel de sacerdote da família, o sacerdote do lar, o sacerdote familiar. Mas, com o advento da instituição do sacerdócio em Êxodo, Arão e os seus filhos, isto é, os descendentes de Levi, eles passaram a liderar o sacerdócio, como vemos, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 28, versículo 1. Sendo assim, segundo as Escrituras, não era qualquer pessoa que poderia ser sacerdote. Esta pessoa, para ser sacerdote, ela deveria vir da tribo de Levi. Entretanto, Mica, mesmo sendo efraimita, isto é, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Efraim, ele coloca um dos seus filhos, que evidentemente por ser filho dele também era efraimita, como seu sacerdote. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? Que em épocas difíceis como a nossa, mas agora, claro que passando para o nosso contexto, em épocas, em tempos difíceis como os nossos, as pessoas desprezam as regras e a estrutura convencional da religião. Elas preferem criar uma fé, digamos que personalizada, customizada, que lhes agrade. É isso que eu chamo de síndrome de Mica. As pessoas portadoras dessa síndrome, elas rejeitam o culto estabelecido por Deus em sua palavra e no seu lugar inventam a sua própria religião, segundo a qual, por exemplo, não é necessário congregar, não é necessário se arrepender dos pecados, não é necessário se santificar, não é necessário se submeter às Escrituras, não é necessário obedecer à liderança da igreja e assim por diante. Tudo isso é um contexto religioso, uma religião que essas pessoas criam ao seu bel prazer, de acordo com as suas preferências particulares. É por isso, por exemplo, meus irmãos, que hoje nós temos pessoas que acham que podem ser crentes sem congregarem, os assim chamados desigrejados. Pessoas como Mica não têm compromisso com a igreja e com a sua comunidade local. O único compromisso que essas pessoas têm é consigo mesmas. Elas trocam, aliás, de igreja como trocam de roupa. Elas não criam raízes. Mica, assim como a sua mãe, está espiritualmente desorientado. Ele usa a religião para servi-lo. E é interessante vermos que Mica, ele busca descobrir uma maneira de ser servido pela religião, em vez de, por meio dela, servir a Deus da melhor maneira possível. Mica acha, meus irmãos, que ele é dono da religião. E, portanto, ele acha que ele pode consagrar quem ele quiser, a fim de atender aos seus caprichos, incluindo o seu próprio filho. Não é isso? Então, essas pessoas que agem como Mica, muitas vezes, ungem qualquer pessoa para certos cargos, mesmo que a pessoa não tenha um chamado específico para isso, não tenha a menor vocação para desempenhar determinados papéis. Mas perceba que Mica apenas está seguindo os passos da sua mãe. Ele é um reflexo da sua mãe. Ele é um desdobramento daquilo que ele aprendera no lar com a sua mãe, que era também idólatra. Portanto, volto a dizer, pais desorientados, infelizmente, produzirão filhos muitas vezes igualmente desorientados como eles. Mais uma vez, há exceções, é claro, mas muitas vezes os filhos copiam seus pais, tanto nos seus erros como nos seus acertos. E nós vemos nessa passagem particularmente Mica copiando os erros, a idolatria e toda a postura totalmente contrária aos valores de Deus presentes ali no coração, no gesto, na atitude, no comportamento de sua mãe. Olha como o cenário é catastrófico. Esse é o cenário de Juízes.
E aqui os capítulos 17 e 18 nos dão apenas uma amostra da questão terrível, espiritualmente terrível, que Israel enfrentava ou enfrentou durante este cerca de aproximadamente aí 300 anos. Mas, meus irmãos, estas informações que nós demos nos levam a uma quarta importante verdade que nós aprendemos nesse texto. Eu aprendo também, em quarto lugar, que em tempos de decadência moral, social e espiritual, as pessoas tornam-se utilitaristas, isto é, tornam-se interesseiras. Isso é típico de pessoas que vivem num estado de decadência moral, espiritual, social e assim por diante. Vejam o que diz Juízes 17, versículos 7 a 11. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica nos montes de Efraim. Mica era efraimita, morava ali na região de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Versículo 10. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote. Olha lá. E eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Ou seja, fica comigo que você vai ter roupa, casa, comida, roupa lavada e tudo mais. Versículo 11. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Meus irmãos, os levitas, eles deviam servir toda a comunidade israelita, ou toda a tribo de Israel dentro da qual eles se encontrassem. Mas na contramão disso, em vez disso, o lema desse levita anônimo era: se paga bem, que mal tem. Se eu estou ganhando alguma coisa com isso, estou ganhando uns trocadinhos, um cascalho, qual o problema de fazer ali um servicinho sem nota, de fazer alguma coisa debaixo dos panos, de empurrar a sujeira debaixo do tapete, ninguém está vendo, Mas Mica, meus irmãos, por sua vez, ele queria ter um sacerdote pessoal, uma espécie de um personal sacerdote, não é isso? Para poder chamá-lo de seu. Mica, ele era um mercador da fé, um negociador do sagrado. Mica, ele pensa, meus irmãos, que todas as pessoas têm um preço, e que com dinheiro você pode conseguir o que quiser na vida, mesmo aquilo que não seja moralmente correto. Ele acha equivocadamente, pecaminosamente, que o dinheiro compra tudo e todos. Infelizmente, cabe-nos aqui dizer, e é do conhecimento de todos nós, que há pessoas que, assim como Mica, compram policiais, por exemplo, para não levarem uma multa. Há outros que compram atestado médico para faltarem no trabalho. Há outros que compram um diploma na faculdade sem nunca terem estudado aquele determinado assunto. Enfim, as pessoas que agem assim possuem uma mentalidade semelhante à de Mica. Elas acreditam, infelizmente, que o dinheiro compra tudo, mas as coisas não são bem assim. O dinheiro, meus irmãos, pode comprar uma noite de sexo, mas não pode comprar amor. O dinheiro, ele pode comprar uma religião, mas não pode comprar a salvação. A salvação é obra da graça de Deus. O dinheiro pode comprar o silêncio de alguém, mas não pode comprar uma consciência em paz com Deus e com os homens quando colocamos a nossa cabeça e a deitamos no travesseiro. O dinheiro, ele pode comprar cargos eclesiásticos, mas não pode comprar o chamado e a vocação que vem apenas de Deus, são dons de Deus. O dinheiro, ele pode comprar resultados falsificados de pesquisas, mas não pode comprar a verdade. O dinheiro, ele pode comprar bons hospitais, bons médicos, bons remédios, boas UTIs, bons quartos, mas não pode comprar saúde. Enfim, o dinheiro pode comprar pessoas também interesseiras, mas jamais comprará verdadeiros amigos. Podemos talvez comprar muitas coisas com dinheiro, mas aquilo que efetivamente importa e nos interessa, nós não conseguiremos jamais comprar. Tomemos cuidado com a religião de Mica. Uma religião interesseira, utilitarista. Infelizmente, muitas pessoas têm a mentalidade de Mica nas igrejas. Vão para os cultos, não porque querem adorar a Deus, mas porque estão interessadas naquilo que Deus poderá lhes proporcionar. Talvez uma palavra que massageie o seu ego,
talvez uma palavra que fale de teologia da prosperidade, talvez uma profecia sob encomenda, ou qualquer outra coisa. Essa é a religião de Mica, a religião do interesse. Não é uma religião que busca se submeter a Deus, por mais que os valores de Deus contrariem os seus. Somos nós que devemos nos submeter a Deus e a sua palavra, e não Ele a nós. Amém? Isso chama a nossa atenção para um quinto ensinamento importante presente nesse texto. Também descubro, lendo o texto de Juízes 17, que em tempos de decadência moral, social e espiritual, as pessoas confundem o que dá certo com o que é certo. As pessoas confundem aquilo que dá certo com aquilo que é certo. Observem os versículos 12 e 13, Juízes 17, 12, versículos 12 e 13. Mica acolheu o levita e o jovem, isto é, esse jovem levita, se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse, versículo 13, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Agora eu sei que Deus está comigo porque eu tenho o meu personal levita. É o meu personal trainer religioso, espiritual. Eu tenho um pastor só para mim. Eu tenho um teólogo só para mim. Agora eu sei que Deus está comigo. Mica, meus irmãos, ele defendia uma ideia que hoje é chamada pelos filósofos de pragmatismo. O pragmatismo é o nome dado a uma corrente filosófica que ensina que a validade de um pensamento, de um argumento ou de uma doutrina é determinado pelos seus bons resultados. Em outras palavras, se uma coisa dá certo, então essa coisa é certa. Se dá certo, é certo. Ora bolas, deu certo, é certo. Em outras palavras, esse era exatamente o lema de Mica. O lema de Mica era, se isso dá certo, então isso é certo. Porém, meus irmãos, sabemos muito bem que nem tudo que dá certo é certo. Mica achava que o simples fato de contratar um levita particular para servi-lo, no seu contexto idolátrico e cultico, iria abençoá-lo. Mica achava que o simples fato de ter um levita morando com ele o autorizava a continuar a viver pecando. Mica roubou a sua mãe, ele construiu um santuário idólatra, ele colocou um dos seus filhos como seu sacerdote, mesmo não sendo ele da tribo de Levi, porque era efraimita. Ele comprou o levita de Belém de Judá como seu sacerdote pessoal, e mesmo apesar de todos esses pecados, ele se auto-enganava, porque achava que a simples presença de um levita em sua casa era um sinal indicativo e enganoso, claro, da presença de Deus, da bênção de Deus. Há pessoas, meus irmãos, que são parecidas com Mica, vivem enganando as pessoas, vivem traindo a esposa ou o marido, vivem fazendo falcatruas, vivem subtraindo aquilo que não lhes pertence como Mica, mas acham que mesmo assim Deus irá abençoá-las só porque elas dão o dízimo, porque elas dão as suas ofertas, ou porque elas frequentam os cultos regularmente de uma determinada denominação. O fato, todavia, de Mica ter um levita particular não o isentava da responsabilidade pelos seus pecados. E da mesma forma, meus irmãos, o fato de você frequentar uma igreja não significa necessariamente que você seja crente ou seja salvo, tanto como o fato de estar em um hospital não me torna necessariamente um doente. Mica, ele não precisava de um levita particular. Ele precisava, na verdade, se arrepender dos seus pecados. E o mesmo acontece comigo e com você. Nós precisamos, antes e acima de tudo, admitir que somos pecadores e que, portanto, precisamos do gracioso perdão de Deus que nos é concedido misericordiosamente por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. É disso que nós precisamos, do perdão de Deus, da graça de Deus, e precisamos, sobretudo, nos arrependermos dos nossos pecados, se quisermos ser salvos, e aí sim abençoados verdadeiramente por Deus. É disso que nós precisamos, não de um levita. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém, meus irmãos? Em sexto lugar, eu também aprendo nesse texto que em tempos de decadência moral, social e espiritual, líderes corrompidos
eles contribuem para a corrupção também do povo. Líderes corrompidos, eles acabam contribuindo para a corrupção do povo. Veja agora Juízes 18, pulamos o capítulo 17, Juízes 18, versículos 3 a 6. Quando os danitas estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e lhe perguntaram. Eles acharam estranho. Por quê? É um jovem levita, né, da tribo ali de Levi, está na casa de Mica, que tem um santuário idólatra. Os próprios danitas falaram, como diz o outro, algo, né, que está certo, né, ou melhor dizendo, algo errado que não está certo. Não é isso que o pessoal, os jovens hoje dizem, brincando, nas redes sociais, não é isso? Então, alguma coisa errada. Ele é levita e ele está na casa de Mica, que tem uma série de altares, um santuário dedicado a ídolos. O que acontece? E aí, olha o que eles fazem aqui, a pergunta. Ainda no versículo 3 de Juízes 18. Eles perguntaram, quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? Eu não estou entendendo. Um levita num santuário idólatra. Alguma coisa não está batendo, eu não estou entendendo o que você está fazendo aqui. E olha o que diz o texto, versículos 4, 5 e 6. O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele. E disse, ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Simples. Eu recebi cash, recebi um pix. Mica me fez um pix. Eu falei, ok, tranquilo, não é isso? Versículo 5. Então eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Eles estão preocupados? Olha lá. E aí, olha a resposta do levita. O sacerdote lhes respondeu, o sacerdote aqui é aquele levita, né? Vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Meus irmãos, aqui nós observamos que o levita que viera de Belém de Judá e que começaram a morar na casa de Mica, ele não se preocupou em ser sacerdote do seu culto idólatra. Em nenhum momento ele se preocupa com isso. E por que, afinal de contas, ele não se preocupou com isso? Porque ele estava, afinal de contas, sendo pago para isso. Ele ganhou uma grana de Mica. E esse levita anônimo, ele não se preocupou em fazer o jogo de Mica desde que ele ganhasse para isso. Desde que ele fosse beneficiado para isso. Ou como agora brincamos, desde que ele recebesse um pix para isso, né? Além disso, esse levita anônimo, ele não demonstrou nenhuma preocupação a usar o nome do Senhor em vão, como somos advertidos, né, para que não façamos em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Quando os danitas, os homens de Dan, pediram ao levita para consultar ao Senhor, para saber se eles fariam uma boa viagem, o levita, sem ter buscado ao Senhor, em nenhum momento o texto bíblico diz que ele busca ao Senhor, ele simplesmente falou aquilo que eles queriam ouvir. O levita disse o seguinte, em Juízes 18:6, vão em paz, a sua viagem tem a aprovação do Senhor, fiquem tranquilos. Sabe aquele pregador, aquele pastor que fala apenas aquilo que as ovelhas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir? Esse era Mica. Quando assumiu o púlpito, gostava de dar uma massageada no ego. Fique tranquilo, você não está em pecado não. Deus se agrada com a sua vida. É só você dar o dízimo e a oferta que está tudo bem. Não precisa se arrepender dos pecados. Fique tranquilo, porque eu nunca vou, né, te incomodar quanto aos seus pecadinhos de estimação. Aliás, me diga aí os assuntos sobre os quais eu não poderei pregar. Eu vou pregar só sobre bênção em cada culto. Esse era Mica. Falava aquilo que as pessoas gostavam de ouvir e não aquilo que elas precisavam ouvir. Ezequiel, no capítulo 13, versículo 6, ele diz o seguinte, diz que tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor, na verdade, não os enviou. E em Jeremias, no capítulo 8, versículo 11, Deus, ele critica os profetas e os sacerdotes que, abre aspas, curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz, diz Deus. Meus irmãos, a preocupação desse levita anônimo não era falar a palavra de Deus para os danitas, mas sim era pregar aquilo que aqueles homens queriam ouvir.
E como eu disse agora, infelizmente, há muitos pregadores em nossos dias que são semelhantes a esse levita anônimo de Juízes 18. Eles não pregam aquilo que as pessoas precisam ouvir, mas aquilo que elas querem ouvir. Esses pregadores não pregam sobre o Deus das bênçãos, mas pregam apenas sobre as bênçãos de Deus. Eles não pregam sobre a necessidade de arrependimento dos pecados, mas pregam sobre um falso bem-estar terreno. Eles não pregam sobre a cruz, mas pregam sobre a teologia da prosperidade. Eles não pregam sobre a seriedade do pecado, mas pregam um evangelho light, açucarado e palatável ao gosto do freguês. Este era Mica. Mas enquanto eu estiver aqui nessa igreja, como pastor aqui da mesma, nunca vocês ouvirão Mica falar aqui. Porque desse púlpito pecados serão e são confrontados. Nós não passamos a mão na cabeça de ninguém, dizendo, meu irmão é assim mesmo, continue na boa, Deus vai te abençoar, só me dá o dízimo aí que está tudo certo, me dê as suas ofertas aí que está tudo certo, só me trate bem que está tudo certo. Não, meus irmãos, enquanto eu for pastor dessa igreja, pecados e pecadores serão confrontados. Nós não estamos aqui para agirmos como Mica. Nós estamos aqui para pregarmos a palavra e dizermos, assim diz o Senhor, e não assim diz o homem. Não é o que as pessoas querem escutar, é aquilo que elas precisam ouvir para que mudem de vida e sejam transformadas por Deus. É isso, esse é o nosso compromisso nessa igreja. Não é outro compromisso. Nosso compromisso é com Deus, sobretudo. Com Deus. Em agradar a Deus, em sermos, na verdade, condizentes, ou harmoniosos com a palavra de Deus. O nosso compromisso é com a verdade de Deus e não com o ego e os pecados dos homens, como era com Mica. Isso irá nos levar a um sétimo ensinamento. Eu também descubro, em sétimo lugar, que em tempos de decadência moral, social e espiritual, as pessoas tornam-se cada vez mais gananciosas. Nesses tempos difíceis, as pessoas mostram-se cada vez mais gananciosas, cada vez mais avarentas, cada vez mais cobiçosas. Vejamos o que diz Juízes 18, versículos 18 a 20. Quando os homens entraram na casa de Mica, Juízes capítulo 18, versículos 18 a 20. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou, o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam, silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou. Olha lá, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Percebam que a atitude desse levita anônimo de Juízes diante do dinheiro e diante da melhora do seu status religioso, qual é? Essa atitude desse levita, que não é nada ganancioso, não é nada interesseiro, essa atitude me faz lembrar de pelo menos 2 ditados populares bastante conhecidos em português. Existe um ditado popular que diz o seguinte, quem serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo, não é isso? Por salário melhor. Além disso, há outro ditado também bastante conhecido que diz, coloque uma moeda à frente dos seus olhos e você não verá mais o sol. Porque o dinheiro ele tapa a claridade, você não enxerga mais nada. Meus irmãos, a cobiça e o amor ao dinheiro cegam as pessoas. Portanto, se a religião de um homem não afeta a maneira como ele se relaciona com o dinheiro, eu tenho minhas dúvidas quanto à religião dessa pessoa. A religião desse homem é vã, é inútil, não serve para nada. Às vezes nós amamos o dinheiro e usamos as pessoas, quando na verdade deveríamos fazer o contrário. Deveríamos amar as pessoas e usar o dinheiro. Que Deus nos ajude a não sermos cobiçosos, gananciosos e avarentos. Que Deus nos dê sabedoria para usarmos os bens e as posses que Ele graciosamente nos dá. Que sejam, evidentemente, para o nosso bem-estar familiar, mas que sejam também, sobretudo, para a glória dEle, para o reino dEle, para a honra dEle. E que não transformemos um dinheiro
o dinheiro num ídolo, no nicho do nosso coração. Mas, meus irmãos, caminhando quase para o final, em oitavo e penúltimo lugar, eu descubro que em tempos de decadência moral, social e espiritual, as pessoas são cínicas e seletivas, muitas vezes, na manifestação da sua indignação. Vejamos o que dizem os versículos 22 a 24 de Juízes 18. Quando os homens de Dan já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, eles se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele, Mica, respondeu, olha o que ele responde ali para os danitas: vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que vocês ainda podem perguntar qual é o seu problema? Que história é essa? Aqui nós vemos, meus irmãos, de um lado, o cinismo dos homens de Dan e do outro, a indignação seletiva de Mica. O cinismo é aquela atitude que demonstra descaso ou desprezo pelas convenções sociais e pela moral vigente numa determinada sociedade. Isso, em termos gerais, é o cinismo. Os homens de Dan, percebam o que diz o texto, eles roubaram os deuses de Mica e o seu sacerdote, e ainda tiveram ali o cinismo de lhe perguntar: por que você está achando ruim que nós te roubamos? Já parou para pensar nisso? Um sujeito rouba o outro, assalta o outro, leva a carteira do outro, o que é roubado a vítima fica indignado e ele diz: mas por que você está indignado? Porque eu te roubei. Já viram alguma coisa semelhante em alguns noticiários, em algumas reportagens, alguma mídia, alguma coisa assim? Você já viram alguma coisa? Gente, nós vivemos em épocas decadentes, em épocas calamitosas, em momentos difíceis. Por outro lado, a indignação de Mica contra o roubo dos seus pertences por parte dos danitas mostrou-se profundamente seletiva. A indignação dele era seletiva. Sabe por quê? Porque quando Mica roubou os 13 quilos de prata de sua mãe, conforme Juízes capítulo 17, versículos 1 e 2, ele não se indignou. Ele não ficou com a consciência pesada. Ele só devolveu porque a sua mãe, lançou uma praga, uma maldição sobre ele. E naquele contexto do Antigo Oriente Médio, as pessoas acreditavam que maldições e bênçãos, de fato, elas funcionavam e se cumpriam na vida das pessoas. Então, ele ficou com medo, não é porque ele teve uma crise de consciência e virou o santo da noite para o dia. Então, quando ele roubou todos os objetos de prata da sua mãe, ele não ficou indignado, ele ficou sossegado. Mas agora que ele foi roubado pelos danitas, ele ficou nervoso. Ele não gostou. O mal que ele fez à sua mãe não lhe causou nenhuma indignação, mas esse mesmo mal, ao ser praticado contra ele pelos danitas, o deixou indignado. Às vezes, nós agimos, meus irmãos, como Mica. Somos seletivos e convenientes na manifestação da nossa indignação. Quer ver só? Nós mentimos às pessoas, mas ficamos indignados apenas quando alguém nos diz uma mentira. Nós pecamos contra Deus, mas ficamos indignados apenas quando outros pecam contra Ele. Nós tratamos com desleixo a oração e a palavra de Deus muitas vezes, mas nos indignamos apenas quando os outros praticam esses mesmos pecados. Nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, mas queremos que Deus nos perdoe por nós termos ofendido o nosso próximo. Muitas vezes a nossa indignação é uma indignação seletiva, conveniente e hipócrita. Nos indignamos com facilidade com os outros ou contra os outros, mas somos transigentes e condescendentes quando nós mesmos estamos errados. 2 pesos e 2 medidas. Quando eu peco, eu fico calado, tudo bem, mas quando é o outro que peca, eu já me apresso a condená-lo e a julgá-lo pelos seus atos. Somos muito convenientes e muito hipócritas muitas vezes. Essa era a atitude de Mica. Quando roubou a sua mãe, achou natural. Mas quando os danitas o roubaram, ficou indignado. Pois é, quando acontece com a gente, a situação é outra.
Como diz um ditado também bem conhecido em português, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quando não é nos nossos olhos, tudo bem, mas quando ocorre na vida do outro, né? Ou melhor dizendo ao contrário, né? Na vida dos outros tudo bem, mas na nossa, nós não aceitamos. Esse era o problema de Mica. Esse muitas vezes é o problema de muitos de nós. E que Deus nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados nessa noite. Amém? Caminhando para o final, meus irmãos, eu aprendo em nono e último lugar que em tempos de decadência moral, social e espiritual, as pessoas trocam a presença de Deus por ídolos inúteis. Veja o que diz o último versículo de Juízes 18. Juízes 18, 31. Os danitas ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. A apostasia e a decadência moral, social e espiritual eram tão grandes durante o período do livro de Juízes, que a mãe de Mica, o próprio Mica, que era efraimita, o filho de Mica, o levita anônimo de Belém de Judá e os danitas estão todos mergulhados em uma profunda e decadente idolatria. E percebam que mesmo com o santuário de Deus presente em Siló, você tinha um santuário de Deus funcionando conforme o que Deus desejava. Ou seja, não tinha nenhuma igreja que prestasse na época. Tinha, em Siló. Eles não quiseram saber de Siló, quiseram saber de trazer consigo os ídolos de Mica. Quiseram se preocupar com isso. Não é isso? Mesmo assim, eles se preocuparam em cultuar os ídolos, os deuses, as pretensas divindades. Os danitas, né, pretenderam ou preferiram fazer isso nesse contexto. E este triste fato, meus irmãos, nos serve de séria advertência. Mesmo o povo de Deus, se não se cuidar, se não se santificar, se não se arrepender dos seus pecados, pode vir a cair num estado de profunda idolatria. E esse perigo não ameaçava apenas o antigo povo de Israel, como nós lemos nesse texto. Esse perigo também ameaça a igreja nos dias de hoje. Que perigo, pastor? O perigo da idolatria. Se você duvida disso, veja só uma coisa. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 21, o último versículo de 1 João 5, na verdade, o último versículo da primeira epístola de João. Nesse texto, o apóstolo João, ele escreve algo para a igreja, para a igreja da época, né, para o contexto cristão da época, que me deixa bastante preocupado. Em 1 João 5, 21, João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Por que João adverte cristãos acerca dos ídolos? Porque mesmo os cristãos, se não se cuidarem, podem acabar transformando o seu coração em um nicho onde se abriguem diversos ídolos. Aliás, não nos esqueçamos, irmãos, que ídolo não é apenas uma imagem de argila, de barro, de pedra, de cerâmica, de madeira ou de metal. Qualquer coisa que tire Deus do seu coração é um ídolo. Qualquer coisa que fale mais alto ao seu coração do que Deus é um ídolo. Qualquer coisa que você ame mais do que a Deus é um ídolo que você está guardando e cultuando no seu coração. Se você ama o seu cônjuge mais do que ama a Deus, então o seu cônjuge é um ídolo. Se você ama o seu filho mais do que a Deus, então o seu filho é um ídolo. Se você ama a sua profissão mais do que a Deus, então a sua profissão é um ídolo para você. Se você ama os seus estudos mais do que a Deus, então os seus estudos são um ídolo. Se você ama a sua denominação mais do que o Deus da denominação, então a sua denominação é um ídolo. É por isso que João escreveu: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ame o seu cônjuge, claro. Ame a sua família, é evidente. Ame o seu trabalho, o seu serviço, as suas funções, é óbvio. O seu próximo, as suas aspirações, os seus sonhos, mas não os transforme jamais em ídolos a ponto de eles usurparem o lugar no seu coração que é devido apenas a Deus e tão somente a Ele. Eu gostaria, meus irmãos, de concluir a mensagem de hoje dizendo que em épocas de decadência moral, social
e espiritual, todos são prejudicados. E, infelizmente, nós vivemos em uma época muito semelhante a essa de Juízes, não só no Ocidente, mas mais particularmente, no nosso caso, no Brasil. Vivemos em tempos difíceis. Vivemos em uma época em que os valores estão invertidos, em que a moral é relativizada, em que a família, tal como constituída por Deus, é atacada, em que a sexualidade é pervertida, em que as coisas sagradas são ridicularizadas, e em que os mandamentos de Deus são transgredidos, e em que o antropocentrismo é cada vez mais reafirmado, o homem é reafirmado em detrimento de Deus. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração, e que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida, e que Ele nos desperte para realizarmos a sua obra com graça, com coragem, mesmo a despeito de todos os obstáculos que poderemos eventualmente enfrentar pela frente. E que a esse Deus sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidá-lo a ficar em pé. Quero orar com e por você. Espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Espero que ela tenha te confrontado. Poxa, pastor, nessa mensagem de hoje o senhor pegou pesado. Eu não peguei nada pesado, eu apenas li Juízes, capítulos 17 e 18, e trouxe algumas aplicaçõezinhas práticas para mim e para a sua vida. Mas eu diria, meu irmão, com muito amor em Cristo. Se a carapuça de fato serviu, vista. É para todos nós a vestirmos. Não é só vocês, eu também. Essa palavra é para nós. Não caia no engano de achar que essa palavra é apenas para o irmão que está sentado ao seu lado. E hoje Deus falou com fulano aqui que está à minha direita, hein? Olha, hoje Deus falou com aquela irmãzinha que senta lá na ponta esquerda, lá na frente. Não, hoje Deus falou comigo e com você mesmo. E com você que assistirá esse vídeo também. Essa mensagem é para nós, para todos nós. Amém, meus irmãos? A época de Juízes era uma época decadente, em termos sociais, políticos e espirituais acima de tudo. Nós vivemos, guardadas as devidas proporções, algo muito parecido, como eu disse agora há pouco, no Ocidente e sobretudo no Brasil. Vivemos tempos dificílimos. Que Deus nos ajude a não agirmos como Mica. Não porque sejamos melhores do que ele ou sejamos impecáveis, é óbvio que não somos. Mas que Deus nos ajude a termos consciência do nosso pecado, da nossa total insuficiência, da nossa total incompetência, mas da total suficiência de Deus e da sua palavra. Nós dependemos de Deus. Ele não depende de nenhum de nós para absolutamente nada. E nós, pelo contrário, dependemos dele para absolutamente tudo. Que esse Deus reine no meu e no seu coração. Escutemos o conselho, na verdade a ordem de João. Filhinhos, ele não está escrevendo para incrédulos. É isso que me assusta. Ele está escrevendo para crentes. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você acha que crente não tem ídolo? Tem, ou se tem. Não adora altares, não adora nichos, não adora imagens, mas às vezes coloca a família, o trabalho, o dinheiro, tudo no lugar de Deus. Deus sempre vem em último lugar. Meu irmão, tome cuidado. Guarde-se dos ídolos. Ame a sua esposa como eu amo a minha esposa, mas jamais a colocarei acima de Deus. E converso com ela para que ela não faça o mesmo para comigo. Amo a minha mãe, a minha família. Jamais colocarei ninguém da minha família acima de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Está acima de tudo e de todos. Cuidado com a idolatria. Ela pode estar bem ocultamente escondida no seu coração e você não percebeu. Mas talvez Deus tenha usado essa mensagem nesta noite para te cutucar. E para você reavaliar a sua vida e pensar, meu Deus, me ajude a varrer, a quebrar esses ídolos.
que não são de madeira, de pedra, de pau, de feno, de nada, são ídolos conceituais, são outras coisas, talvez pessoas, outros valores, os quais eu valorizo de uma forma tão suprema, que acabo colocando todos eles no lugar de Deus. Meu irmão, tome cuidado, guarde-se dos ídolos, guarde-se dos ídolos. Não se esqueça de que João escreveu isso para crentes, ele diz filhinhos, ele não está escrevendo para incrédulos, não é para ímpios não, ele está escrevendo para crentes. Crentes, se não se santificarem, se não se cuidarem, podem cometer o terrível pecado da idolatria. Todos os pecados evidentemente são graves. Tomemos cuidado com todos eles, mas especialmente dentro do contexto da nossa fala nessa noite, com o pecado da idolatria. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor bondosamente, mas firmemente também falou ao nosso coração nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensinou que nem sempre aquilo que dá certo é certo. O Senhor trouxe ao nosso coração, ao nosso intelecto, uma palavra, não que seja muitas vezes palatável, mas uma palavra que nos confronte, uma palavra que nos coloque contra a parede e que nos faça rever os nossos valores, as nossas crenças, a nossa vida, como nós temos vivido diante de Ti ultimamente. Essa é uma palavra de alerta, uma palavra que nos mostra os perigos que muitas vezes rondam a nossa vida cristã. E frequentemente nós não detectamos, não diagnosticamos, não percebemos tais perigos. Ajude-nos, ó Senhor, com a Tua graça, com o Seu poderoso e gracioso Espírito, a termos discernimento contra tais pecados, quanto a quaisquer pecados, a fim de que possamos servi-lo da melhor maneira possível. Ajude-nos, ó Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados nessa noite. Ajude-nos a banirmos, a expulsarmos aqueles ídolos que talvez até agora teimavam em permanecer em nossos corações. Ajude-nos a quebrá-los, a afastá-los de nós, com a graça, força e poder do Senhor e do Seu Espírito. Transforma a nossa vida, que saiamos e sejamos transformados pela Sua palavra, pelo Seu Espírito, pelo Seu poder, pela Sua presença nesta noite. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.